autoestima e sentimento de culpa. Como melhorar a autoestima? Como trabalhar esse sentimento de culpa, Fabi, que eu tenho às vezes relacionado a alguma coisa que eu fiz, que eu falei, que acabou machucando, magoando outra pessoa. Pode ser no momento de raiva, pode ser no momento de nervoso, de estresse. Acontece com todo mundo, na verdade. Acontece comigo também. O povo fala, nossa, Biane, parece tão calma, mas acontece. Por que acontece? Porque a gente continua sendo ser humano sempre. Por mais que a gente estude, por mais que a gente trabalhe, que a gente evolua, que a gente faça meditação ou não, que faça coisas para melhorar o nosso emocional, a nossa autoestima, a gente continua sendo ser humano. E o que é ser humano? Ser humano, Fabi, que você fica falando. É você continuar entrando em contato com todas as emoções que existem dentro do nosso coração, da nossa cabeça, que é raiva, tristeza, nojo, alegria, como naquele filminho do Divertidamente, né? Não sei se você assistiu ou não, mas eu adoro os filmes da Pixar. Esse filme exclusivamente teve apoio e orientação de profissionais que estudam a área das emoções, então tem muita realidade naquele filme, a forma que as nossas emoções acontecem. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai entrar em contato com todas as emoções, como aquela menininha no filme. E a emoção, ela trabalha muito daquele jeito que mostra no filme. Então, assim, raiva, lá no filme, para quem não assistiu, a raiva vai, aperta um botão e a menina tem uma reação na hora, como acontece na alegria. A alegria aperta um botão e a menina tem uma reação no momento que entra em contato com aquela emoção. No dia a dia, no mundo real, é a mesma coisa. Por isso que alguém faz alguma coisa e a gente sente aquela raiva, aquela tristeza na hora, ou aquele... a gente entra em contato com a emoção naquele momento. E isso é automático. Então a gente entra em contato com a emoção e depois que a gente vai raciocinar. E é esse tempo que às vezes a gente demora para raciocinar, às vezes é só no dia seguinte que a gente vai falar, puxa, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo. E isso faz parte do aprendizado de como que a gente lida com as nossas emoções. Fabi, o que isso tem a ver com autoestima? Porque quanto menos a gente lida com as nossas emoções, menos a gente fica feliz com as nossas atitudes. E isso impacta de forma negativa na nossa emoção, na nossa autoestima. A gente fica achando que, poxa, eu não sou tão inteligente igual o fulano parece tão tranquilo, fulano parece tão calmo, e eu falei de forma irritada, com raiva, magoei meu marido, meu filho, minha filha, minha esposa, meu chefe, meu colega de trabalho, tratei mal. E acaba vindo o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é algo que também aciona o nosso sistema crítico. Fala, você não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso. E isso vai caindo a nossa autoestima. Então é necessário a gente começar a trabalhar algo que está fora da nossa rotina, fora do comum, porque a gente é treinado nesse sisteminha, o nosso sistema de ficar buscando o sistema crítico, de falar, você não devia ter feito isso, é o nosso modo automático que a gente é normalmente treinado a fazer isso. Por que a nossa mente é treinada? Quando a gente é criança, os adultos estão o tempo todo corrigindo a gente, dando orientações, faz isso, não faz aquilo, então a gente está toda hora com o nosso sistema crítico acionado. O que eu fiz, o que eu posso fazer, o que eu fiz de errado, onde está sujo, e a gente cresce com isso. Então agora, como adultos, eu sempre falo que eu acredito que a gente devia estudar isso na escola, aprender a lidar com as emoções na escola, não achar que a emoção de raiva, de tristeza é fraqueza, é feio. É feio a gente magoar o outro, a gente machucar o outro, mas sentir raiva, sentir tristeza, sentir nojo, faz parte das nossas emoções. Elas são inclusive necessárias para que a gente tenha o contraponto. A gente só sabe que é alegria porque existe a tristeza, a gente só sabe que é branco porque existe o preto, a gente só sabe o que é bem-estar porque existe o mal-estar.
Então a gente só dá valor na nossa saúde. Ai, nossa, tô conseguindo respirar bem. Porque em algum momento eu já tive uma gripe, um resfriado, fiquei com tudo congestionado, sinusite, eu sei como que é ruim a gente não conseguir respirar direito. Então, são padrões que a gente precisa para viver e conhecer o mundo do jeito que a gente conhece hoje, né? Só que acaba a gente entendendo que sentir essas emoções é ruim. E aí a gente acaba abafando, não ligando, fingindo que elas não existem, até que chega uma hora e explode, a gente não está acostumado a falar sobre elas. Então já começa as pequenas dicas aqui, né? Que eu falei, vamos sair do padrão, fazer diferente. Mas as coisas normalmente são simples, não necessariamente fáceis. Então, falar sobre as emoções. Ah, eu tô chateada hoje porque ontem eu agi de forma errada com você, né? Às vezes acontece de eu ficar muito irritada, ou com meu marido, por exemplo, que ele faz alguma coisa que sempre faz igual, coloca lá alguma coisa em cima da pia que não era para ter colocado, depois no outro dia põe de novo, e às vezes eu acordo já com um humor diferente, porque eu tô de TPM, alguma coisa nesse sentido, e pode acontecer de juntar todas as coisas e eu agir de uma forma que eu não gostaria. O falar sobre esse sentimento, ele é muito legal. Então, assim, olha, eu acordei mal hoje porque ontem eu não devia ter agido daquela forma, vou fazer o possível para não acontecer de novo. Hoje eu tô um pouco irritada, eu quero ficar um pouco mais quietinha, então eu vou lá pro quarto ler um livro. Então, assim, o falar sobre isso, você vai descobrindo o seu jeitinho que você quer falar sobre isso. Já é uma evolução, já é um passo, porque ela não fica parada aqui e você consegue trabalhar inclusive um pouco da culpa. Fala, puxa, não ficar voltando. Cada vez que eu volto naquele momento, eu sinto, eu alimento coisas ruins, sentimentos que não me fazem bem. Então, culpa, remorso, tristeza porque eu agi daquele jeito, raiva de mim porque eu agi daquele jeito. Então são sentimentos que, se ficarem guardados remoendo aqui, fazem mal pra gente ao longo da nossa vida. Soma uma coisa, depois soma outra. Então, dar fluidez para o sentimento faz muito bem. Então, o escrever uma estratégia, fala da próxima vez, quando eu começar a sentir raiva, irritação, eu vou colocar uma música, eu vou tomar um copo de água, vou fazer um chá. Vai você arrumando as estratégias para ajudar a sua mente a ter fluidez nesses momentos. Porque ela tá sempre no modo automático. Se toda vez que aquilo acontece eu explodo, eu falo coisas ruins e depois eu sinto culpa, acontece isso, eu fico com raiva, falo tudo que penso, depois eu sinto culpa, é um ciclo, sempre acontecendo igual. E a nossa mente trabalha nesse modo econômico de energia, né? É o modo que ela não precisa gastar energia, já é automático. Para você sair do sistema automático, para nós sairmos do sistema automático, porque a gente está sempre querendo melhorar e olhar algumas coisinhas a mais que acontecem, que a gente quer agir diferente em situações diferentes, a gente precisa dar para nossa mente algumas estratégias e olhar para elas diversas vezes, para que quando aconteça a gente consiga ter saída. E talvez a gente não faça com a rapidez que a gente gostaria, no momento que a gente gostaria, mas a gente vai lembrar depois e numa próxima vez vai fazer um pouco melhor, numa próxima vez um pouco melhor. Estar atento aos pequenos sinais de irritação, de tristeza ou de culpa para já ir trabalhando. Não esperar trabalhar as maiores, as grandes cacas que a gente faz para poder agir. Faz nas pequenas coisas e naturalmente você vai ficando mais feliz com você, com as suas ações, com as suas atitudes, e isso faz bem e vai aumentando naturalmente a sua autoestima, o seu nível de satisfação com as suas atitudes, com os seus comportamentos, e vai melhorando o seu relacionamento com você. Você vai ficando mais feliz com você mesmo e vai melhorando gradativamente também o bem-estar, o conforto com você mesma. Eu falo muito, se cuide com amor, se cuide com carinho, e é no sentido literal, não é na teoria. Então, assim, fiz alguma coisa que eu não fiquei contente com aquilo, conversa com você com amor, com carinho. Se for difícil conversar, olhar no espelho ou mentalmente falar, tá tudo bem, você errou, você é só ser humano,
E ser humano erra, acerta, a gente vai dar um jeitinho de fazer melhor da próxima vez, deixa o passado no passado, mas ter essa conversa com você mesma, com amor, com carinho. Você pode escrever, né? Vai colocando ali seus pensamentos no papel e escrevendo as melhores frases, os melhores conselhos, os conselhos que você daria se fosse um amigo seu, muito, muito querido, uma pessoa que você ama muito, estivesse precisando do seu conselho. Imagina que essa pessoa que você ama muito fez o que você fez e está se sentindo culpada, e nesse momento você vai ajudar. Então as frases vêm e você vai escrevendo. Então você vai conseguindo falar com você com amor, com carinho, com empatia, e isso faz parte de você conseguir aumentar também a sua autoestima. Porque se a gente fala com a gente de forma ríspida, dura, crítica, isso vai piorando o nosso bem-estar, a gente vai ficando mais amuado, mais triste, aumenta o sentimento de culpa. Agora, se a gente consegue falar com a gente com mais motivação, com mais amor, com mais carinho, a gente vai tendo leveza e vai conseguindo fluir, vai conseguindo se sentir melhor. Faz sentido para você? Escreve para mim, me conta. E eu vou até pegar aqui que eu dava, né, nos treinamentos presenciais. Eu posso, eu mereço, eu consigo. Faça seu dia feliz, se cuide com amor. Então são lembretes que eu reforço durante o curso, tem as estratégias, né, por trás de tudo isso, mas resumidamente isso aqui faz muito sentido. Desculpa pelo reflexo aqui da janela, mas se cuide com amor no sentido literal. E deixa algo que te lembre na porta da geladeira, no espelho do banheiro, para que você reforce isso. Se cuide com amor. Você pode, você merece, você consegue. São frases que você pode falar para você com amor, com carinho, com empatia, olhando para você como qualquer outro ser humano que acerta, que erra. E se você está assistindo esse vídeo, você tem a intenção de mudar, para melhorar, para se sentir melhor, porque quanto mais segurança, mais confiança a gente tem, mais autoestima, mais a gente conquista os nossos objetivos, enfim, tudo vai num ciclo muito positivo e a gente vai cada vez mais entrando em ciclos positivos. E as pequenas ações, simples, mas nem sempre tão fáceis, né? Igual você precisa pegar a caneta, escrever ou fazer o diálogo, tudo de forma sem investimento financeiro. Mas você precisa querer, que não é o normal, não é o tradicional, não está no nosso automático ainda. E por isso que a gente precisa gastar um pouquinho de energia nesse momento para depois colher os frutos. Porque a gente está mudando padrões que foram reforçados e programados durante uma vida inteira. Então, por isso que exige sim, falar, Fabi, mas por que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço? Eu sei que isso é bom para mim, mas eu não faço. Porque a nossa mente, ela precisa trabalhar no modo automático para economizar energia. Por isso que eu falo que deixar os lembretes ajuda você se falar com você com amor, com carinho, com compaixão, a treinar essa positividade, se conversar com você com paciência, com carinho, falando coisas positivas como eu posso, eu mereço, eu consigo. E sempre que tiver algo que estiver sentindo culpa, tristeza, trabalhar dessa forma que eu falei. Eu fui bem resumida, coloquei coisas simples, porque é através das coisas simples que a gente consegue já ir transformando a nossa vida, de pouquinho em pouquinho, não é de uma hora para outra, assim. Fiz uma vez, já, nossa, já sou outra pessoa. Mas a gente consegue sim transformar, como a gente consegue transformar nosso corpo se a gente fizer uma musculação, a gente trabalha o músculo e vai ficando mais forte, mais resistente. Quando a gente treina as conexões neurais, vai reforçando as capinhas de mielina, elas vão ficando cada vez mais fortes, os caminhos passando cada vez mais fáceis, até que a gente vai funcionar no modo automático. Dentro de ciclos positivos, acontece tal coisa, eu sinto a raiva, eu consigo sair de forma mais fácil e entrar no ciclo positivo novamente, cada vez que eu fizer mais fácil, cada vez que eu fizer mais fácil, como se fosse um treino, aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir, como todo aprendizado, a gente precisa fazer, repetir, depois entra no modo automático. Essa é a parte boa, essa é a parte ótima, porque sim, é possível a gente entrar no modo automático desse jeito. Combinado? Eu desejo de coração que tenha ajudado esse conteúdo.
curta e compartilha se assim você quiser ajudar esse canal e beijo no coração.